incêndio em boxes do balneário Curva São Paulo contabilizou um prejuízo grande para os barraqueiros, comerciantes de lá, né? Teve gente que perdeu quase tudo. Nós vamos ao vivo para lá, a Curva São Paulo. Aliás, ele não está na Curva São Paulo. Ah, tá. Ele está na secretaria, que é quem organiza lá a Curva São Paulo, para falar sobre esses prejuízos, como é que o poder público vai poder ou não ajudar os comerciantes a retomarem a sua vida, o seu dia a dia. Quem tem os detalhes, aí está ele, Marcelo Fontinelli, o repórter Corujão, ao vivo no Jornal do Piauí. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Amadeu, Galego, Eli e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Ontem à noite estivemos no local do incêndio, que começou por volta de 8h30, que foi o horário que o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado. Realmente as chamas provocaram grandes estragos lá. Hoje pela manhã retornamos ao local, conversamos com alguns barraqueiros que estão ainda inconformados com o prejuízo. Vamos acompanhar na reportagem. Este foi o segundo incêndio no balneário Curva São Paulo no período de 6 meses. Pelas imagens gravadas por um celular, dá para ver a dimensão do incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou cerca de 1 hora para controlar as chamas. A comunidade também ajudou utilizando baldes de água. No dia seguinte, os comerciantes que tiveram os bares atingidos pelo incêndio vieram contabilizar os prejuízos. Nós estamos na barraca de seu Gilmar, que dorme aqui no local para servir também como vigilante. Aqui é a cama dele, como dá para observar, por conta das chamas, ele não conseguiu tirar nada com medo de que algo acontecesse. Por exemplo, olha só aqui a cozinha. Está com todos os equipamentos, micro-ondas, as louças, geladeira, fogão industrial. Ele não tirou nada com medo de que o incêndio já estivesse aqui dentro. Outros barraqueiros também estão na mesma situação, sem um teto, apenas com um forro de gesso. Dá para ver aqui, olha só ainda, gotas da água que foi utilizada ontem pelo Corpo de Bombeiros na tentativa de controlar as chamas. O comerciante havia colocado a nova cobertura de palha há poucos dias, além de ter feito outros investimentos para atrair a clientela. A gente está com um esquema bem montado aqui de brinquedo, de água, de chuveiro, de tudo, enfim, né? De comida, de cerveja gelada. O fogo atingiu esse barracão que abriga 4 bares e as chamas passaram para o barracão vizinho, mas a comunidade que já estava no local conseguiu controlar o incêndio que atingiu apenas um bar. Doloroso você ter um box desse aqui para ver um incêndio tomar de conta e acabar com tudo, né? Mas será se bares e restaurantes podem ter cobertura de palha? O Corpo de Bombeiros explica que sim. A legislação ela não proíbe, ela exige, entretanto, é uma liberdade da arquitetura, do arquiteto tem toda essa liberdade com relação a isso aí, porém ele tem que ter um tratamento que a gente chama tratamento ignifugante, é um tratamento anti-chama. Em havendo o contato com o fogo, com o calor, ele não tem propagação. Para isso, o dono do estabelecimento precisa seguir algumas regras. O empreendedor precisa procurar o Corpo de Bombeiros para fazer se regularizar o prédio, e aí o Corpo de Bombeiros vai observar justamente todos esses critérios, esses itens que são de segurança, tanto a parte de incêndio como a parte de pânico. Uma equipe da Prefeitura de Teresina esteve no balneário Curva São Paulo. A promessa é de que toda a estrutura danificada seja recuperada em caráter de urgência. A Prefeitura de Teresina já está reagindo. Hoje mesmo você vê uma equipe já se posicionando, já trabalhando na questão da limpeza. Hoje mesmo a doutora Márcia, que é a superintendente do Sudeste, já mandou uma equipe para fazer o levantamento dos quantitativos para se dar início à recuperação o mais rápido possível. Pois é, estamos aqui na Secretaria Municipal de Economia Solidária. Vamos conversar com o secretário Olavo Braz, que vai explicar para a gente o que foi tão danificado lá, o que a Prefeitura vai precisar fazer no local. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Amadeus. Boa tarde, Teresina. Boa tarde, Brasil. Então, percebe-se que a Prefeitura está permanentemente, desde ontem, com presença ativa na região. Isso é uma coisa muito importante. Um outro aspecto é que dos 46 boxes, 6 foram danificados, e não só 4, né? Porque tem um box com telha ecológica que foi chamuscada, embora os prejuízos tenham sido menores exatamente pelo tipo de telha, né?
Nós vimos insistindo de que a cobertura de palha seja substituído ou de alumínio ou de telha de cerâmica ou ecológica, exatamente para evitar esse tipo de acidente. Um sinistro lamentável. Logo que nós estamos nesse processo de recuperação e de revitalização da Curva São Paulo. Nós temos uma parceria intensa e permanente de conversa, de diálogo e de movimentação cultural, inclusive com a associação dos barraqueiros da Curva São Paulo. Então, eles trouxeram até nós uma pauta de reivindicação. Parte dessa pauta já foi atendida. Já estamos sentando novamente com eles para darem prosseguimento às novas demandas, que não são grandes demandas, são demandas que podem ser plenamente aceitáveis, tais como pequenas bandas no final de semana, porque nós temos observado alguns aspectos da Curva São Paulo. Em face da Curva São Paulo ter perdido o seu rio como balneário, nós percebemos que nós precisávamos reinventá-lo para a frequência. E aí vinha a parte cultural, de tal forma que as nossas observações é de que o público sempre chega no período da tarde à Curva São Paulo e pela manhã nunca aparece em quantidade. Por quê? Porque outras opções culturais e de lazer surgiram em decorrência de outros empreendimentos. De tal forma que a Curva São Paulo nós não vamos ajudar, nós vamos apoiar, porque nós trabalhamos com o termo de emancipação política e não de dominação, uma coisa caritativa, de caridade. Então, apoiar é um termo muito de subjugar. Então, nós trabalhamos com a libertação. E isso nós estamos dispostos e vamos continuar fazendo, porque é o que nós fazemos há 20 anos. De tal forma que vamos implantar o viveiro de árvores decorativas da cidade, que o engenheiro Márcio está produzindo na região leste, no processo de cooperação técnica, porque a cidade está cheia de obras. Então nós precisamos correr também com a Curva São Paulo. Muito obrigado, então, pelas informações. Conversamos com Olavo Braz, que é secretário municipal de Economia Solidária. Desejamos, então, boa sorte aos comerciantes da região e aguardamos com ansiedade essas providências da Prefeitura. Amadeu. Obrigado, Marcelo Fontinelli.